Algo que muitas pessoas têm dificuldades para superar é o fim de um relacionamento amoroso. Para muitas pessoas é o fim da sua própria vida, quando o relacionamento amoroso termina ou acaba. É claro que alguns relacionamentos são praticamente o alicerce da vida de uma pessoa quando é um casamento sério, de longos anos, e de repente termina, a pessoa fica sem saber o que fazer num primeiro instante, né? Mas é preciso compreender que a vida não se reduz a um relacionamento amoroso. Não estamos aqui na Terra apenas para termos um relacionamento amoroso. Se tivermos um e ele der certo, for produtivo para ambas as partes, rico em aprendizados, experiências e ensinamentos, ótimo, ótimo. Mas se o ser humano não for bem-sucedido num relacionamento amoroso, ou tiver um ou mais relacionamentos interrompidos, fazer o quê? Não é o fim da vida. As coisas não acabam e não terminam por causa disso, né? E na maior parte das vezes, quem mais sofre, a princípio, é aquela pessoa que é dispensada, né? Ou seja, aquela pessoa que leva o fora, como se diz, que é abandonada. Essa pessoa é que mais sofre num primeiro instante, sentindo o impacto, né? Mas depois de meses, depois de anos, essa pessoa que sofre, depois compreende que teve que ser assim. Quantas pessoas que quase morreram quando o relacionamento amoroso acabou, depois de determinado tempo, deram graças a Deus, né? E viram que a sua vida depois entrou por um outro caminho, bem melhor, mais produtivo, eficiente e enriquecedor. Então, a vida é assim. Muitas vezes uma momentânea tragédia depois abre outros caminhos. É difícil, num primeiro instante, se desprender de uma pessoa da qual se gosta, mas se esta pessoa decidiu terminar o relacionamento, é porque o relacionamento não tinha mais nada a ver. E aquela pessoa que aparentemente sofre mais não estava percebendo isso, que o relacionamento não tinha mais nada a ver, que estava fragilizado. Muitas vezes, por causa da rotina, das comodidades, do comodismo ou por causa de uma certa carência, uma das partes não enxerga que o relacionamento está acabando. A outra parte toma a iniciativa e a decisão de encerrar o relacionamento, e aquela outra parte mais acomodada então sofre o impacto, é literalmente pega de surpresa, né, porque não esperava por isso, por causa das comodidades, da rotina, né, e sofre o maior revés, né? Mas, em praticamente 100% dos casos, depois essas pessoas percebem que foi bom assim, que uma nova vida se abriu, um novo horizonte surgiu. Então é assim, a vida é feita de perdas. Não existem ganhos sem perdas. Às vezes alguém está com uma pessoa ali numa vida aparentemente boa, uma vida cômoda, mas uma vida repetitiva. Às vezes é preciso perder isso para ganhar algo mais, algo maior. Às vezes é preciso ter o seu mundo destruído momentaneamente para que um outro mundo possa surgir.
mais rico em aprendizados e em experiências. Então, a vida não pode se reduzir a um relacionamento amoroso. Não pode. Não estamos apenas para isso aqui na Terra, mas para nos desenvolvermos espiritualmente. E se for possível ocorrer o desenvolvimento espiritual de duas pessoas num relacionamento sólido, onde ambas as partes possam crescer juntas, ótimo. Mas do contrário, que cada uma siga o seu caminho, que cada uma busque aquilo que precisa realizar na vida terrena. Nós vivemos numa época assim bastante conturbada, uma sociedade tumultuada, vem ocorrendo cada vez mais um naufrágio dos valores e muitas pessoas, em meio a todo esse caos, se grudam aos seus parceiros ou parceiras, transformando o relacionamento num bote salva-vidas. Não se deve apostar tanto num relacionamento. Se deve valorizá-lo se forem duas pessoas que estão numa mesma frequência espiritual, atendendo às necessidades da lei da igual espécie, porque as uniões precisam se dar entre os iguais, uniões entre pessoas desiguais espiritualmente não dão certo, Ou são uniões pautadas apenas na atração física e sexual, ou em interesses financeiros, ou de status social, algo do tipo. Um relacionamento, para dar certo, precisa ser entre duas pessoas de um mesmo nível espiritual. E onde uma das partes decide terminar o relacionamento, é porque as duas partes não estavam no mesmo nível evolucional. Às vezes, a pessoa que termina o relacionamento pode estar num nível inferior que a pessoa dispensada e não se dá conta do valor da outra. E a dispensa, para quê? Para o lucro, para o benefício, para a vantagem da pessoa dispensada, que a princípio não enxerga a coisa assim. Diz o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, que determinadas coisas aparentemente ruins e trágicas acontecem para beneficiar os seres humanos. E muitas vezes o fim de um relacionamento é isso. A pessoa acorda depois do fim do relacionamento. Às vezes alguém está com alguém que não o merece e de repente recebe um fora dessa pessoa e acorda e depois de anos diz: nossa, como eu pude viver anos com essa pessoa, ela não tinha nada a ver comigo. Ainda bem que ela me deu um fora, que ela me dispensou. Assim, meus olhos se abriram e eu segui o meu caminho, encontrei uma pessoa bem melhor. Logo na sequência, eu não encontrei ninguém, mas foquei os objetivos da minha vida em outras coisas. Então é assim, quando uma porta se fecha na nossa vida, outra se abre. É assim, quando perdemos alguma coisa, ganhamos outra, porque não existem ganhos sem perdas. E às vezes, para acordarmos e seguirmos adiante, precisamos de um choque de realidade, de um impacto, a quebra de um relacionamento, precisamos levar um fora, precisamos a um primeiro instante nos sentirmos perdidos, desabrigados nesta vida, para então recobrarmos novamente a consciência, a percepção, a noção das coisas. Então tudo o que acontece na vida de uma pessoa é para o seu benefício. Mesmo coisas ruins como o fim de um relacionamento.
Mas é fato que algumas pessoas sofrem mais porque não querem virar a página. É preciso virar a página. Quando alguém é dispensado por uma outra pessoa, precisa virar a página e seguir adiante. Não dá para ficar chorando pelo resto da vida o fim de um relacionamento. Os dias, as semanas, os meses, os anos passam e se a pessoa ficar lá lamentando, o que ela ganha com isso? Ela se prende à porta fechada, ela se gruda à maçaneta da porta que foi fechada, tentando reabri-la. Ora, as portas que são fechadas na nossa vida precisam ser deixadas para trás. Precisamos deixar para trás as portas fechadas e irmos atrás de outras portas para abri-las e darmos continuidade à nossa caminhada. Então é assim que precisa ser. O fim de um relacionamento não pode ser o fim da vida de uma pessoa, mas o recomeço de uma nova vida, com novas possibilidades, novos aprendizados. É assim mesmo. Isso é o desapego. Precisamos ser desapegados das coisas e desapegados também das pessoas. Não podemos ser apegados mortalmente a alguém, à esposa, ao esposo, aos filhos, aos irmãos, aos amigos. Precisamos tratar as pessoas com respeito, precisamos ter empatia, nos colocar no lugar delas, mas não podemos nos atar mortalmente aos nossos semelhantes. A vida segue, a vida é movimento, a esteira da vida, ela não para, ela continua rodando. E quando amizades, quando relacionamentos amorosos terminam, é porque as pessoas estão em níveis espirituais diferentes. A própria lei da igual espécie proporciona isso, que os desiguais se separem, seguindo cada um deles o seu caminho. Assim é na vida humana e assim precisa ser para que as pessoas possam crescer de forma integral. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!